para o Espiritismo, o que seria essa salvação, já que a gente entende que existe a reencarnação? Olha, Emmanuel traz uma mensagem para a gente que ele fala sobre a salvação no sentido de evitar as nossas quedas nas tentações, nos enganos. Então, primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre tentação, eu creio. Perfeito. As tentações, nós costumamos pensar nela como algo externo e que nos atraia. Mas, na verdade, as tentações, elas estabelecem sintonia com algo que há dentro de nós. As tentações, na verdade, não estão no ambiente externo. Elas estão dentro de nós e nós nos afinizamos com aquilo, nós muitas vezes desejamos aquilo, então aquilo que há no ambiente externo nos atrai porque corresponde com algo que há no nosso mundo íntimo, né? Então, essas tentações que nós trazemos dentro de nós mesmos, muitas vezes nos leva, pela nossa própria invigilância, dos nossos pensamentos, do nosso comportamento, pela falta, muitas vezes, de nos observarmos em profundidade, de refletirmos sobre os valores da vida, nos leva, muitas vezes, a atitudes que depois nos trazem arrependimento. Então, a salvação no contexto espírita pode ser pensada nesse contexto reencarnatório e de evolução espiritual de um ser que é imortal, que está passando apenas uma experiência terrena neste corpo de carne que nós chamamos de encarnação, né? Uma vida corpórea, mas como espírito, quando há a morte do corpo físico. O espírito continua vivo e o espírito continua sendo quem eu sou. Quer dizer, as minhas tendências boas ou más, eu levo comigo. As minhas virtudes, os meus defeitos, vamos assim dizer, os meus vícios, eu levo comigo após a morte do meu corpo físico. Eu continuo existindo como espírito imortal e levando comigo essa bagagem essencial que há dentro de mim. E essas tentações, por vezes, podem nos acompanhar. Mas a salvação nesse contexto maior, vamos por assim dizer, seria justamente nós conseguirmos nos libertar dessa bagagem pesada que nós carregamos conosco. O que seriam as bagagens pesadas? Nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso excesso de vaidade e aquilo que nos provoca desequilíbrio. E nos mantemos apenas com a carga leve, vamos assim dizer, que é o amor, o perdão, a fraternidade, as virtudes que são ensinadas pelo nosso Mestre Jesus, né? Então a salvação nesse contexto maior pode ser vista dessa forma, para que cheguemos a um patamar de evolução espiritual, como nos é apresentado na escala espírita, no Livro dos Espíritos. Aqueles que tiverem interesse podem procurar no Livro dos Espíritos a escala espírita, em que é apresentado ali diversos graus de evolução possíveis para um espírito, de maneira didática. Mas trazendo para o nosso contexto do dia a dia, Emmanuel nos fala sobre a salvação no sentido de evitar as nossas quedas nessas tentações. E aí a gente entende a importância do autoconhecimento, para que a gente consiga observar, então, dentro de mim, o que é que me atrai e me conecta e me liga a essas questões exteriores, para que eu consiga me observar e observar mais do que a atitude, mas o que me move para que eu tenha tais atitudes, para que eu reaja muitas vezes daquela mesma maneira como eu reajo há muito tempo e às vezes eu nem percebo que ajo dessa forma tão repetidamente. A gente pode buscar algo que nos prejudica e ainda assim, inconscientemente, a gente continuar de encontro? Sim, porque muitas vezes nós, com esse véu que nos cobre a visão da vida espiritual, somos muito impressionados pelas questões do mundo físico, da matéria, aquilo que nos impressiona, vamos por assim dizer, os nossos sentidos exteriores. Então o tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão, nós somos muito impressionados por esses sentidos. Mas os verdadeiros prazeres da alma, os verdadeiros prazeres do ser são os prazeres da alma, né?
Tem um livro até muito interessante sobre isso, que é o livro do Espírito Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, chamado Prazeres da Alma. E ele traz ali virtudes como sendo prazeres da alma. E se me permite um exemplo, na obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma passagem. O Nosso Lar é uma colônia espiritual, que dá título ao livro, né? Uma cidade no mundo espiritual, onde vivem espíritos que já estiveram, assim como nós, aqui encarnados, mas desprovidos então do corpo físico após a morte, receberam acolhimento e morada nessa colônia espiritual, nessa cidade espiritual chamada Nosso Lar. O Nosso Lar tem um sistema de governo formado por ministros. E um desses ministros que atingem essas funções pela evolução espiritual que possuem, é importante ressaltar isso, um desses ministros, chamado Clarencio, é responsável por todo um departamento, por toda uma área no Nosso Lar. E ele tem um domingo de folga na sua semana, porque ele trabalha, né? No mundo espiritual, às vezes a gente imagina um mundo espiritual muito abstrato, né? Sim. Um ser passando voando, e aquelas imagens que às vezes foram criadas, que a gente viu em filmes, mas os espíritos nos relatam que a vida no mundo espiritual é muito próxima do que nós temos aqui, né? Então, ele trabalha, ele tem um horário de trabalho, ele trabalha tantos dias por semana e tal, e ele tem um domingo de folga. E nesse domingo de folga, ele vai até um local da colônia Nosso Lar chamada Câmaras de Regeneração. Câmaras de Regeneração é um local que recebe os espíritos que se apresentam numa situação de maior conflito, de maior dificuldade para o seu restabelecimento. O domingo de folga do ministro Clarencio, ele vai até as câmaras de regeneração para orar junto dos espíritos necessitados que ali se encontram. Então são os espíritos mais necessitados, recém-chegados na colônia espiritual Nosso Lar. Interessante destacar que é o domingo de folga, ou seja, ele não vai até esse local por uma obrigação. Como se estivesse computando horas de trabalho, né? Exatamente, ele vai por vontade própria, porque ele gosta de ajudar. Ele gosta de ir até esses irmãos e fazer uma oração por eles, de auxiliar. Ele está lá de coração, ele não está lá porque ele é obrigado. Então, nesse sentido, muitas vezes nós vamos percebendo a importância que é a gente descobrindo esses prazeres, que às vezes a gente não percebe porque a gente está distanciado deles, né? Mas quando a gente começa a praticar, a gente passa a perceber a satisfação que isso nos traz, a paz de espírito que isso nos dá, a paz de consciência que isso nos dá pelo cumprimento dos nossos próprios deveres. Aliás, tem uma mensagem de Emmanuel também, que fala sobre a paz do Cristo. Se não me engano, é esse o título da mensagem. No livro A Paz do Cristo, Emmanuel diferencia a paz do mundo da paz do Cristo. Então, a paz do mundo, muitas vezes, pode ser a sonolência do espírito imortal, que se manifesta e se dedica apenas às questões materiais. Né? É como se fosse um... Seria o espírito estacionário que o pessoal comenta? Um espírito que vive a matéria, tão somente as questões materiais, sem se dedicar, sem se preocupar com as questões, sem estar desperto para as questões do mundo espiritual. Ou ainda, se já desperto, mas ignorando-as, né? Mas não tem relação com mediunidade, né? Não tem relação com mediunidade. Sim. O que o Emmanuel quer dizer é que a paz do Cristo é a paz de consciência pelo cumprimento dos nossos deveres. Está se conhecendo e saber quais são, né? Porque a gente pode estar num caminho errado. Importante a gente refletir que o autoconhecimento ele é um meio, mas ele não é a finalidade. Nossa finalidade é a transformação moral. É a evolução espiritual que se dá pela transformação moral e pelo aprendizado intelectual, né? Pelo desenvolvimento da nossa inteligência. Não estou falando de educação formal, regular, de escolaridade. Eu estou falando de desenvolvimento da inteligência que nos auxilia a discernir entre o certo e errado e nos dá base para a evolução moral como seres mortais, né? Mas muitas vezes nós nos perdemos nesse caminho
e encontramos as oportunidades de nos conhecermos melhor, do autoconhecimento, não como uma finalidade, mas do autoconhecimento como um meio para eu atingir a finalidade que é a transformação moral. Então, se eu tenho uma determinada necessidade, eu tenho outras conquistas e aprendizado já numa outra área. E eu preciso, muitas vezes, dessa relação com outras pessoas, porque às vezes a necessidade do outro é diferente da minha e ele tem uma conquista de uma virtude diferente da minha com que eu posso trocar com ele. Então nós precisamos dessa convivência porque isso nos auxilia nesse conhecimento. Que a evolução não é só uma barrinha assim, né? Um tá mais em cima, outro mais embaixo, né? Porque às vezes um pode ter mais paciência e o outro menos, mas ser mais desenvolvido, mais resignado. Seria nesse sentido? Sim. De a gente ser testado justamente com esse convívio? Sim, o próprio campo da ciência humana, material, nos diz que nós somos seres que necessitamos viver em relação, em sociedade, né? Espiritualmente, isso reflete uma verdade, porque nós precisamos desse relacionamento uns para com os outros para nós atingirmos uma evolução moral com esse aprendizado que é uma troca, né? Eu aprendo com o próximo e o próximo aprende comigo e juntos, né, em comunhão, nós vamos avançando como indivíduos e como sociedade também. Distante nós estamos de implementar assim na própria terra esse padrão de um ministro Clarencio que você citou ainda, a gente ter prazer e aí, porque às vezes a gente fala assim, o meu momento de folga, a gente já pensa em primeiro, vou fazer as minhas coisas, fazer algo para mim, cuidar dos meus, estar com os meus, e chegar a esse patamar de naquele momento de folga, a gente sentir um prazer verdadeiro de estar servindo, né? O quão você acha que que você tinha mencionado a escala dos espíritos, né? O nível da escala evolutiva do planeta Terra está próximo disso, muito distante, dá para ser feito? Olha, Jesus mostra pra gente que é possível porque ele é o exemplo em si, ele é nosso modelo, nosso guia, e é o exemplo em si da vivência do amor. Claro que entre Jesus e nós, no estágio que nós nos encontramos hoje, existe um distanciamento, mas com Deus é tão bom que ele nos permite não apenas a responsabilidade pelos nossos atos, mas também os méritos pelos nossos próprios acertos. Então ele é tão bom que ele nos dá a oportunidade de acertar pelo nosso próprio esforço para que a gente consiga atingir essa caminhada. Uns chegarão primeiro, outros chegarão um pouco depois, mas é certo que todos nós chegaremos. Todos nós chegaremos porque esse é o propósito de Deus para todos nós, né? E Deus não faz nada sem motivo ou por engano. Né? Deus, se a gente entende Deus como onipotente, Deus como perfeição, então toda a sua criação, todas as suas leis são regidas por essa perfeição, né? E os espíritos nos revelam que o nosso objetivo é essa evolução espiritual, é chegar à perfeição relativa possível para um espírito imortal que nós somos, né? Então nós atingiremos mais cedo ou mais tarde. E Deus nos ele nos mostra alguns caminhos para isso, né? Então, ao longo da história da humanidade, mesmo antes do Cristo, nós tivemos, antes do Cristo encarnar aqui entre nós, né? 2000 anos atrás, aproximadamente, nós tivemos outros expoentes que trouxeram revelações espirituais. A exemplo de Buda, de Krishna e tantos outros. Então, sempre nos foram mostrados, apontados caminhos que se a gente vai buscar a essência, a gente vai perceber que a essência se encontra também no cristianismo, que é o amor. A gente vai encontrar essa essência nesses ensinamentos dos mensageiros que vieram antes da encarnação de Jesus. Acontece que esse caminho, para chegarmos até Deus, já foi trilhado por outros, e vamos dizer assim, existe uma fila, um caminho, que nós podemos caminhar juntos. Mas eu tenho meu livre-arbítrio, que é a minha oportunidade de tomar minhas próprias decisões, fazer minhas escolhas. E eu posso não querer seguir essa fila. Eu posso querer seguir um outro caminho.
Só que aí eu tô por minha conta e risco. Porque antigamente, os conhecimentos espirituais eram restritos a círculos iniciáticos nas civilizações do passado. Então, primeiro, nem todos sabiam ler e escrever. Claro que hoje ainda tem aqueles que não o sabem, mas é uma quantidade muito inferior ao que se havia nas sociedades antigas. Mas o conhecimento era restrito a um público e muitas vezes a um círculo de sacerdotes, um público muito restrito. E hoje os conhecimentos estão abertos para todos, né? A oportunidade de ter um podcast sobre esse para a gente falar abertamente sobre os ensinamentos que o Espiritismo nos dá, né? Parafraseando aqui alguns expositores espíritas, o Espiritismo como uma chave que abre a porta que é Kardec, né? O Espiritismo como uma chave com Kardec que abre uma porta que é o Evangelho de Jesus, né? Kardec é a chave, Jesus a porta. Perfeito. Né? Então... tem a frase que diz assim, estudando Kardec para compreender Jesus, né? Para compreender Porque Jesus. é curioso que a gente ainda, talvez até não admita muitas vezes que a gente ainda não compreendeu, né? Jesus na sua integridade, né? Sim, é verdade. E é esse entendimento que nos dá a força pela fé raciocinada que o Espiritismo nos propõe, quer dizer, aliando raciocínio e sentimento, afinando as cordas do nosso coração com o nosso raciocínio, que nos dá base para que a gente consiga caminhar com uma fé inabalável, porque ela pode se deparar com a razão a qualquer momento. Perfeito. Né? Eu não apenas creio, eu começo a saber, a conhecer, a entender os mecanismos, e à medida que eu vou compreendendo tudo isso, o meu horizonte, ele se alarga. Eu começo a ter uma outra percepção da vida. Quando eu começo a perceber os mecanismos da justiça divina. Pô, mas por que um nasce numa condição econômica, o outro nasce numa condição econômica diferente? Por que um nasce com uma determinada condição de saúde, o outro é diferente? Onde está a justiça divina? A reencarnação explica isso. Uhum. E aí aquilo que me revoltava, eu começo a pensar, falo, poxa, nada é o acaso. Né? E se Deus é justo, nada é o acaso. Jesus, como modelo e guia, não foi isso que ele fez. Perfeito. Pelo contrário, né? Ele foi ao encontro daquelas pessoas para levar o ensinamento, e ele ainda continua vindo ao encontro de todos nós, nos chamando, né? Nos clamando para o alto, colocando à nossa disposição esse manancial de conhecimento, com tantos exemplos que a literatura espírita nos traz, tanta inspiração, que nós temos na mão hoje uma oportunidade muito grande, como espíritos imortais. Quantas vidas será, quantos séculos eu passei buscando esse conhecimento? Vamos pensar nas civilizações antigas, uma biblioteca era uma raridade. As pessoas viajavam dezenas, centenas, milhares de quilômetros, às vezes, para chegar a ter contato com algum conhecimento. E hoje está na internet, né? Tá na nossa mão através de um dispositivo como o celular. Sim. As livrarias, as bibliotecas das casas espíritas, com estantes que são verdadeiros tesouros de conhecimento. Sim. Em livros, está à nossa disposição. Né? E a gente não precisa ir tão longe em termos de tempo, pensando nas civilizações antigas. Mas se a gente for falar em termos de espiritismo em outros países, inclusive aqui na própria América do Sul, nós temos conhecimento de regiões em que há poucos anos atrás havia uma unidade de um livro dos espíritos, e que para as pessoas poderem estudá-lo, eles subiam um morro, que era o local, que era o ponto de encontro, por vezes passavam a madrugada subindo esse morro a pé, às vezes com a criança no colo, para chegar lá e fazerem um estudo do Livro dos Espíritos uma vez por mês. E aí dizia assim, então hoje você leva o Livro dos Espíritos, no mês que leia, estude na sua casa, no mês que vem você volta, e aí você vai coordenar o estudo naquele dia, no mês que vem, e você passa o livro para a próxima pessoa. Olha que interessante, hein? Quer dizer, e a gente aqui hoje tem tudo isso
muito próximos de nós, muito próximos. Então nós temos uma oportunidade. Nós somos os portadores da mensagem da reencarnação, por exemplo. Claro que não exclusivamente os espíritas, mas os espíritas são portadores da mensagem da reencarnação. E o quão é consolador poder pensar na possibilidade de novas vidas, de reencontros, né? Pensando nos entes queridos que partiram e que terão novas oportunidades, que poderemos reencontrá-los e conviver novamente, e compreender através da reencarnação a justiça divina se manifestando em nossas vidas. Então isso é extremamente belo, né? É extremamente gratificante para a gente poder ter acesso a esse conhecimento e ter a oportunidade de, nessa vida, compartilhar com o próximo. Sim. Às vezes eu preciso começar com uma questão de disciplina. Porque às vezes não me é agradável uma determinada coisa. Por exemplo, vamos pensar numa casa espírita que faça o trabalho de sopa para distribuição para pessoas materialmente mais necessitadas. Às vezes eu estabeleço que eu vou contribuir com a sopa e vou lá toda uma vez por semana cortar cebola. E às vezes aquele cortar cebola pode talvez não ser para mim a coisa mais agradável do mundo. Mas será que eu estou refletindo sobre o propósito? O que aquela cebola vai fazer? Né? Onde ela vai chegar? O que ela vai proporcionar? Agora, talvez o mais necessitado nem seja aquele que vai receber a sopa. O mais necessitado talvez seja eu. Eu que preciso daquela oportunidade de contribuir, de ter a casa espírita como uma possibilidade de oficina de trabalho. Né? Então, às vezes eu preciso me disciplinar para acordar num dia, sei lá, um domingo de manhã, para contribuir com a sopa. Com o tempo, isso pode se tornar natural para mim. E com o tempo eu posso perceber esse prazer que é de estar lá e encontrar pessoas queridas, que também estão ali dedicadas nessa tarefa, e pensar no resultado que isso provoca quando chega uma família necessitada, uma pessoa que passou o sábado, às vezes, sem se alimentar porque não conseguiu. E no domingo, na hora do almoço, chega, então, uma refeição até ela. Então, isso aos poucos vai como uma pedra endurecida, vamos dizer assim. Aos poucos ela vai amolecendo. Né? E a luz que tem dentro de nós mesmos como um diamante bruto. Né? E a luz que há dentro de nós mesmos, ela começa, os seus primeiros raios começam a se manifestar, e quando vai ver essa luz, ela, quando a gente menos perceber, ela já está brilhando forte, inundando todo o nosso ser e o nosso exterior, né? E inundando ao nosso redor, atingindo aqueles que também estão perto de nós. Então, nesse caso, é interessante que mesmo de início a gente se esforce, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer o que eu quero, eu tenho que buscar ser feliz, e às vezes a gente não rompe aquele ciclo de só agradar a si próprio. Às vezes mesmo que for duro no começo, né? Às vezes é igual uma fisioterapia, né? Que a gente vai ali, o fisioterapeuta nos estica, dói, mas depois a gente vê, caramba, tô fazendo movimento, tô progredindo. Sim, é isso mesmo. Nós precisamos exercitar isso. E nem sempre o início vai ser a coisa mais prazerosa do mundo, porque trata-se de disciplina no começo. Né? E nós vamos percebendo aos poucos que o significado da palavra renúncia em nossas vidas. Né? Porque assim, sempre que eu escolho alguma coisa, eu estou renunciando outra. Perfeito. Né? Se eu estou numa rua, no final da rua ela prossegue para a direita e para a esquerda, se eu escolho o caminho da esquerda, eu estou renunciando à direita. Se eu escolho a direita, eu estou renunciando à esquerda. Então, a palavra renúncia... Posso falar uma historinha que eu lembrei? O Jô Soares, né, desencarnou recentemente, né, e o filho dele, em 2016, havia desencarnado. E acho que no episódio que ele foi, o filho tinha acabado de desencarnar, ele fala sobre isso. O filho dele tinha uma limitação mental, né, não sei ao certo qual que era, mas ele foi numa livraria, o filho dele gostava muito de livro. E ele falou, filho, pega livro aí, né, vamos comprar. Aí o Jô Soares comprou o que ele passou, o que ele queria.
Aí o filho dele chegou com 11 livros. Aí ele, não, filho, 11 livros, a gente tá aqui sempre, não precisa levar 11, escolhe 2 pelo menos. Aí o filho dele saiu, voltou sem nenhum. Ele falou, pai, aí falou o que você falou aí, agora, né? Se eu escolher 2, eu não tô escolhendo 2, eu tô negando os outros 9. Então eu prefiro. Então, porque a escolha dos 2 era a renúncia dos 9, né? Entendi. Então, a questão da renúncia, a gente às vezes atribui para ela um peso e um significado de sofrimento, Uhum. né? Mas nem sempre deve ser assim. Quando a gente renuncia a algo que nós somos apegados, às vezes a gente sofre. Uhum. Porque eu sou apegado ainda àquilo. E essa separação, às vezes, me causa um certo sofrimento. Mas é o que a gente falou de fé raciocinada. Né? Sim. Se eu compreendo que aquilo não me faz bem e que o caminho que eu quero seguir é outro, por que eu vou me manter apegado àquilo? Né? Então, através do meu raciocínio, eu movimento a minha força de vontade para que eu consiga ir deixando aquele velho hábito, vamos dizer assim, por exemplo, aos poucos, e vou me adequando a uma outra circunstância. Né? Então, de princípio, essa renúncia pode provocar isso. E aí, às vezes, a palavra renúncia para a gente traz um certo peso. Uhum. Né? Mas sempre que a gente escolhe alguma coisa, a gente está renunciando a outra.